rodeando, querendo atacar, mas o Senhor dos Exércitos chegou aqui pra guerrear. Ele vai exaltar o humilhado, ele vai abater o exaltado. Ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado. Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo. Ele vai trovejar contra eles, ele vai te esconder no abrigo. Ele livra do arco de longe, ele livra da lança de perto. Ele queima os carros no fogo, ele é provisão. Seja no vale ou na caverna, nosso Deus está sempre perto. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa quente aqui na terra. Deus já ganhou essa batalha, o inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece grande, mas pra Deus é nada. Essa muralha aí, pra nosso Deus é nada. Esse gigante aí, pra nosso Deus é nada. Essa doença aí é nada, é nada, é nada. A tempestade aí, pra nosso Deus é nada. Uma vermelho aí, pra nosso Deus é nada. Esse levante aí é nada, pra nosso Deus é nada. Armadilha preparada pra você, sabe? É uma guerra espiritual que você não vê. O inimigo rodeando, querendo atacar, mas o Senhor dos Exércitos chegou aqui pra guerrear. Ele vai exaltar o humilhado, ele vai abater o exaltado. Ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado. Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo. Ele vai trovejar contra eles, ele vai te esconder no abrigo. Ele livra do arco de longe, ele livra da lança de perto. Ele queima os carros no fogo, ele é provisão. Seja no vale ou na caverna, nosso Deus está sempre perto. Vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa quente aqui na terra. Deus já ganhou essa batalha, o inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece grande, mas pra Deus é nada. Essa muralha aí, pra nosso Deus é nada. Esse gigante aí, pra nosso Deus é nada. Essa doença aí é nada, é nada. Eita glória! Para o nosso Deus, esse levante, a doença, os perigos, as guerras, o deserto, para Deus é nada. Você precisa confiar e ter fé, porque o nosso Deus é grande. Ele sabe de todas as coisas que eu e você precisamos. Então, quando você perceber que o levante está grande na tua vida, clame ao Senhor, coloque teu joelho no chão, vai orar, vá jejuar, vá chamar Deus para Ele entrar nesta guerra, para o inimigo bater de retirada. Confia no Todo-Poderoso, porque o nosso Deus, Ele está sempre perto. Eu e você só precisamos clamar a Ele e confiar de todo o nosso coração que Ele vai entrar na batalha e vai guerrear por nós e nós vamos vencer. Para isso, precisamos colocar nossa fé em prática. Irmãos, abram a Bíblia de vocês aí, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, a partir
do versículo 20. E ouça a palavra de Deus para o nosso coração. Ouça o que Deus nos traz de revelação nesta palavra. E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles: estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde vós fostes. E eu santificarei o meu grande nome que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardei os meus juízos, e os observareis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós, e multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrarei de vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e terei nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que faço isso, diz o Senhor Jeová. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas cidades e sejam edificados lugares devastados. E a terra assolada se lavrará, em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passam. E dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Jeová: ainda por isso me pedirá a casa de Israel que o faça. Multiplicar-lhe-ei os homens como a um rebanho, como um rebanho santificado, como um rebanho de Jerusalém, nas suas solenidades. Assim as cidades desertas se encherão de famílias e saberão que eu sou o Senhor. Eita glória! A palavra do Senhor aqui é forte e mostra para eu e você e para muitas pessoas que ficam perguntando: que Deus é esse que está vendo a humanidade passando por lutas, por sofrimento, por angústia, tantas ações da natureza que tem devastado a humanidade? E cadê esse Deus que não faz nada? Mas o que as pessoas não observam é que essas pessoas aqui, elas conheciam
a Deus. Elas conheciam a palavra do Senhor. Elas sabiam quem Deus era. E quando elas estavam espalhadas entre as nações, o que eles fizeram foi envergonhar o nome do Senhor. Ou seja, se prostituíram, se renderam, adorando outros deuses e desagradando ao Senhor. E neste momento, Deus, ele se afasta, porque ele nos dá livre-arbítrio para a gente fazer o que a gente bem entender da nossa vida. Assim como muitas pessoas fazem no dia de hoje. Nos dias de hoje não é diferente. Quantas pessoas conhecem a palavra? Quantas pessoas conhecem todo o Evangelho? Estudou a Bíblia? Todos os capítulos da Bíblia? Mas na primeira oportunidade que chega um momento difícil, se afastam do Senhor, culpando a Deus pelo deserto que elas acabam se colocando. E aí, muitas das vezes, se fazem de coitado e fingem não entender o processo. E sabem muito bem que estão passando pela luta que está passando, porque no primeiro momento que a tempestade surgiu, soltou a mão de Deus e preferiu o que o mundo oferece. E aí vem as lutas sobre a vida. E quando a luta chega, muitos começam a culpar ao Senhor. Então Deus está mostrando aqui um povo escolhido que, ao chegar entre as nações, ao invés de pregar o Evangelho, ao invés de falar do amor de Deus, ao invés de contar as benfeitorias que Deus fez, eles fizeram o contrário. Se renderam e se deixaram persuadir. O que eu e você não podemos fazer. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Mas Deus também permite eu e você passar pelo deserto para testar a nossa fé. Quantas pessoas olham para mim e falam assim: ela vai ter que se render, ela vai ter que baixar a cabeça, ela vai ter que se humilhar, ela vai ter que servir quem eu quero que ela sirva, ela querendo ou não, porque ela é obrigada. Só que não. Eu sou obrigada a servir a Deus, a quem eu fiz aliança. Eu não tenho aliança com o homem, seja ele quem for, ou seja ela quem for. Eu não tenho aliança com o homem, eu tenho aliança com Deus. Estando onde eu estiver, o meu pensamento e o meu coração está no Senhor. As pessoas gostando, querendo ou não. Então, nós devemos obediência ao Pai. Tem pessoas que dizem que serve a Deus, mas a gente sabe que não serve, porque quem serve a Deus não tem contrito com os irmãos. Não bate de frente, não discute, não humilha e não maltrata. Quem serve a Deus tem um coração humilde. Então eu e você precisamos ter vigilância para fazer o que é certo, seguir os mandamentos e nos render, sim, ao nosso Deus, fazendo o que agrada ao Senhor, querendo o homem ou não. Nós temos que servir ao Todo-Poderoso. E se tem uma coisa que nós temos que vigiar, sabe o que é? O orgulho e a avareza, que muitas das vezes toma conta do nosso coração, que é o que o ser humano quer que aconteça conosco. Que eu e você dê o nosso preço para a gente conseguir ter o que enche os olhos do homem na terra, mas não garante o nosso nome no livro da vida. Então, do que adianta eu e você ganhar o mundo e perder a nossa salvação? Do que adianta? Porque o que o inimigo quer é isso. Ele usa pessoas para nos afastar da presença do Senhor,
para que eu e você perca a salvação, assim como muitos já perderam. Por isso que temos que ter vigilância, porque esta palavra aqui mostra para eu e você que precisamos obedecer a Deus. Porque se nós não obedecermos ao Senhor, o caminho ficará estreito e depois não vai adiantar reclamar. Um dia Deus me disse assim, ó: tem muitas pessoas que ostentam o que eles têm, o que eles possuem, títulos. Eles ostentam títulos, eles acham que o que eles possuem é importante. Eles são importantes diante dos homens. Eu quero ver eles serem importantes diante de mim. E Deus me disse assim: o que você possui são cicatrizes. E as suas cicatrizes, para onde você for, você vai levá-las com você. Ou seja, nós temos história. Deus sabe quem nós somos e a obediência que temos a Ele. Satanás também sabe. Por isso que ele usa os incircuncisos para se levantar contra nós, para ver se a gente se afasta da presença do Senhor. Quantas pessoas já entraram no meu canal durante esse período que eu estava doente, pensando que eu me afastei do caminho do Senhor, estavam sorrindo, felizes, perdão, achando que um problema de saúde fosse suficiente para me afastar da presença de Deus. Jamais. Minha aliança é com o Todo-Poderoso. É a Ele que eu devo obediência. E eu falei para Deus: assim que eu estiver boa, estarei te servindo e fazendo a obra novamente para o Senhor. E eis-me aqui para fazer a vontade e o querer do Pai, para ser obediente a Deus. Eu e você não podemos envergonhar o Senhor, porque não adianta nada a gente bater no peito dizendo que somos servos do Senhor e no primeiro momento que o calo aperta, a gente sair da presença de Deus, envergonhando o nome do Senhor e profanando o nome do Todo-Poderoso e dando legalidade ao inimigo e fazendo os desejos da carne. Deus tudo sabe, tudo vê. Ele conhece as nossas ações, as nossas atitudes, quem nós somos. Porque quando Deus permitiu Satanás tentar Jó, Deus sabia da fé de Jó. Deus sabe da nossa fé. Então, muitas das vezes, por isso que Deus permite eu e você entrar no deserto. Porque Ele sabe se nós seremos obedientes a Ele ou se no primeiro momento da dificuldade nós vamos nos render ao que é deste mundo. Então precisamos vigiar, precisamos ter atenção para sermos fiéis ao Senhor, para que Deus venha se agradar de nós. Então, tenha total vigilância, porque aqui tem uma promessa do Senhor, dele resgatar todos aqueles que se afastaram. Ele tem uma promessa linda para a nossa vida. Para isso precisamos nos arrependermos das nossas atitudes, das nossas ações, dos caminhos errados que nós tomamos na caminhada e voltarmos para os pés do Senhor. É preciso voltarmos antes que seja tarde demais. Então, não permita o inimigo te acusar. Volte enquanto há tempo. Volte antes que seja tarde. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto podemos falar do amor de Deus, da palavra do Senhor, precisamos ter atenção.
Precisamos estar como as prudentes que ficaram atentas à hora certa e o momento certo. Eu e você precisamos estar atentos, porque não saberemos a hora nem o momento. Então precisamos fazer o que agrada o Senhor, para que Deus esteja conosco, para que o inimigo não tenha o poder de nos afastar, nem matar a fé que há dentro de nós. Tudo que tem nesse mundo, se a gente for querer o que é deste mundo, os prazeres mundanos, sabe o que vai acontecer? Vai ser vaidade. Tudo é vaidade. Nenhum de nós pertencemos a este mundo. Até hoje eu não vi na Bíblia um profeta que viveu anos-luz atrás, que está vivo, curtindo os prazeres deste mundo. Mesmo aqueles que eram fiéis ao Senhor, neste mundo não está. Eles estão com Deus, com o Pai, na eternidade, mas nesta terra não. Então, do que adianta a gente querer só o que é material e perder o que é mais importante, a nossa salvação? Então, vigia, busque ao Senhor, não se corrompa, não se venda, não se prostitua para conseguir o que é deste mundo, porque tudo é passageiro. O que nos interessa é o nosso nome no livro da vida. É saber que vamos estar com o nosso Pai quando partirmos deste mundo, porque não vamos viver aqui para sempre. Então abra teus olhos, tenha discernimento e entendimento da palavra do Senhor e busque ao Senhor enquanto se pode achar. Não se iluda. Saiba a verdade, leia a Bíblia. Melhor do que eu falando é você ler a Bíblia, para você ter o discernimento, o entendimento e não deixar as pessoas te enganarem. Quantas pessoas se acham sábias e quando a gente vai falar da palavra de Deus, as pessoas falam: ah, não, sobre esse assunto aí eu não domino. Eu não tenho conhecimento. Eu não tenho entendimento. Às vezes eu até leio, mas eu não consigo compreender o que Deus está falando na palavra. E ali eu percebo que os vários diplomas que muitas pessoas possuem não vale de nada, porque a ignorância está em não entender o que Deus quer de nós. Por isso que todos nós podemos ter sabedoria, se quisermos ter. É só a gente pedir discernimento, entendimento ao Senhor e passar a nos aproximarmos do Pai, a entender o que Deus quer de nós, porque todos nós viemos para este mundo com uma missão. E é o dever nosso descobrir qual é a nossa missão nesta terra, para a gente fazer o que agrada a Deus, que é o nosso Pai que nos fez e que espera que eu e você seja a boca dele aqui na terra para levar a palavra para os seus filhos, que muitas das vezes não têm conhecimento, não têm discernimento, não têm entendimento e não têm sabedoria. E nós precisamos levar o esclarecimento para que os filhos de Deus não se deixe levar, não se deixe persuadir, como a gente está vendo aqui em Ezequiel no capítulo 36. A verdade de um povo que conhecia a palavra e acabou se afastando do Senhor. E quando as lutas vieram, eles culparam a Deus, mas esqueceram das suas atitudes abomináveis, que desagradou o Pai. Então a gente precisa saber
que a semente que a gente plantar, a gente vai colher, não tem para onde fugir. Então, se eu e você desobedecer ao Senhor, sabendo o que nós estamos fazendo, a cobrança vai ser grande e não vai adiantar a gente reclamar. Então, busque ter entendimento, não deixe nada nem ninguém te corromper. Sirva ao Senhor de todo o coração e Deus vai te proteger, Ele vai cuidar de você, Ele vai te dar o livramento, Ele vai te abençoar e Ele vai estar contigo, mesmo em meio às lutas, porque Deus não disse para eu e você que seria fácil. E não vai ser, porque Deus precisa testar a minha fé e a tua. Por isso Ele permite a gente passar pelo deserto, para saber se nós realmente temos o coração aquebrantado a Ele ou se vamos nos render ao que é deste mundo. Então, fique atento, fique atenta, busque sabedoria no Senhor, busque entender cada situação que você está vivendo, que você está passando, para que você seja aprovado pelo Senhor, porque é diante das guerras, é diante das lutas, é diante dos levantes, é diante do deserto que Deus percebe se eu e você servimos verdadeiramente a Ele ou não. E todos os profetas da Bíblia passaram por momentos difíceis. E eu e você não vai ser diferente. Então nós também vamos passar por momentos difíceis. A diferença é como vamos lidar com esses momentos. Será que a gente vai permanecer firmes? Será que vamos permanecer com a nossa fé intacta? Ou será que sairemos do deserto abalados, murmurando, reclamando e desistindo de servir ao Senhor? Porque Deus fala para eu e você que Ele nos chamou para guerrear. Ele colocou uma espada na nossa mão. Se Deus colocou uma espada na nossa mão, é para a gente ir para a guerra. Ele não disse que teríamos paz. Ele fala, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Então é isso que nós precisamos, ter bom ânimo para vencer as guerras deste mundo. E detalhe, as guerras deste mundo são guerras espirituais, mesmo que a gente não veja. Mas de Deus tudo sabe, tudo vê. Deus sabe tudo o que vai acontecer conosco. Quem não sabe somos nós. Como vamos vencer a guerra e se vamos continuar com a nossa fé intacta. Então que você continue firme na presença do Senhor, independente dos problemas, dos levantes, independente das situações. Regiane, mas tem servos que são fracos, que desistem no primeiro sinal de tempestade. Eu entendo e eu sei disso, mas precisamos ser fortes. Deus, Ele conta comigo e com você. Se nós formos fracos, não vai ter valido a pena. Então vai ser nadar e morrer na beira da praia. Não, Deus não chamou a gente para isso. Deus nos chamou para guerrear e para vencer batalhas. Então que você venha vencer as batalhas que surgiram na tua vida. Que o Senhor Jesus venha te dar força, venha te fortalecer, venha jogar por terra todas as obras malignas, todas as palavras de maldição, todas as orações contrárias. Que Deus venha te dar fortaleza, que Deus venha reavivar a fé que há dentro de ti, que Ele te livre do laço do passarinheiro e que Ele te abençoe todos os dias da tua vida. Não só você, como toda a tua família, que Deus traga fortaleza para toda a tua família, que Deus cuide de você, não só ontem como hoje, amanhã e para todo sempre.
Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eita glória!